Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite, para trazermos uma palavra sobre o seu grande projeto, o seu maior projeto, o seu único projeto, que é a família. Deus não tem outro plano. O único plano que Deus tem é a família. E se nós pegarmos esse manual, de tudo que nós lermos neste manual, com certeza vai falar sobre a família. Esse é o maior projeto de Deus, o único projeto de Deus. Eu não sei como está a sua família nesta noite. Nem sei se você tem família. De repente, você está sem ninguém, debaixo de uma ponte, mas talvez Deus tenha algo novo para dizer para ti. E esse é o propósito de eu emprestar a minha voz, a minha dicção, para que Deus possa estar falando no coração de cada um nesta noite, para minha família, para a sua família e para aqueles que não têm família. Vamos orar e pedir a Deus que esteja falando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar falando a todas as famílias, ó Deus. Todas aquelas pessoas que tiverem a oportunidade, ó Deus, de ter acesso a este vídeo de alguma forma, aonde essa semente chegar, ó Deus, que ela possa frutificar. Ó Deus, que o seu único plano, ele seja, Senhor, frutífero, ele seja concretizado na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E para falar da família, eu vou usar um texto de Abacuque. Abacuque 1, 2 e 4. Falar da família em Abacuque, talvez possa ser algo novo. Então, Abacuque 1, 2 e 4 diz o seguinte: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras as injustiças? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Abacuque, diferente de outros profetas, ele não traz uma palavra de Deus para o povo. Ele leva uma aflição do povo para Deus. Abacuque significa abraço. E neste momento, Abacuque está desesperado. Abacuque é conhecedor profundo dos planos de Deus. Ele sabe que o propósito de Deus, o plano de Deus, era constituir uma família. E naquele momento, Abacuque olha para a situação de Israel e fala: a família não vai resistir. Abacuque então vê o fim da família. Porque os remanescentes da fé, naquele momento, eram poucos. Daniel era um contemporâneo de Abacuque. Então Abacuque sai no desespero, fala: Senhor, e o seu projeto? Como é que fica o seu projeto? O seu projeto vai acabar agora? Todos os seus planos, a palavra de Deus diz, a tua palavra diz que seus planos não podem ser frustrados. Então, para que nós possamos entender Abacuque, nós temos que voltar. Mas voltar lá na eternidade. Para entender qual era o propósito de Deus. O que um Deus onipresente, onisciente, onipotente, queria com seres como nós, tão imperfeito.
Seres que vivem constantemente errado, que um Deus que tem tudo, que tinha os anjos, que fazia tudo, que não lhe faltava nada, poderia querer com seres como nós. Então nós temos que entender, e se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar isso para Deus, como nós temos, certamente Ele nos responderia como nos respondeu através da tua palavra. O único propósito que Deus tinha era constituir uma família. Era a única coisa que Deus não tinha, era uma família. Por isso Ele criou Adão e Eva. Nesse plano que Deus tinha, Satanás entrou neste plano. Porque se Deus tinha um propósito de constituir uma família, o propósito de Satanás, desde o princípio, foi destruir a família. Porque ele era um filho rebelde, ele é um anjo de luz que foi lançado do céu. Então ele perdeu a oportunidade. Então se Deus queria construir uma família, o propósito dele era destruir. E Deus então criou Adão e Eva. E Satanás foi lá e tratou de destruir aquela família de Adão e Eva. Eva então pecou. Como as trevas não podem conviver com a luz, eles foram expulsos do paraíso. Em seguida, Satanás foi lá e corrompeu a identidade deles. E eles passaram a ter Deus simplesmente como Deus e não mais como Deus Pai. Essa família então agora, Satanás começa a perturbar. Por quê? Porque ao corromper a identidade, a família ela fica deturpada. Então ali começam os primeiros problemas. O filho, Caim, mata Abel. E a partir daquele momento, as coisas começam a piorar, até chegar em Noé. Quando essa família então chega em Noé, ela chega destroçada. Então Deus resolve começar uma nova família a partir de Noé. E destrói uma geração, contra sua vontade. Um coração entristecido. Tanto é verdade que ele falou, não mais irei usar desse método. Mas Noé, começando a família, Satanás também consegue atingir o seu coração. E ele, como pai, ele jamais deveria ter amaldiçoado seu filho. Mas Noé amaldiçoou seu filho. E aquela família, então, ela começa novamente com seus problemas. E lá vai aquela família com os problemas. Mas os planos de Deus, segundo está escrito em Jó 42:2 diz, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus nunca teve dúvida quanto nós sermos filho. Mas Satanás vem tentando corromper a nossa identidade. Então, de Noé, começa uma nova geração. E essa geração vai até Abraão. E quando chega em Abraão, Deus então chama Abraão. Abraão estava num lugar terrível. Um local de prostituição, um local onde as famílias estavam totalmente destruídas. Um local onde as pessoas queimavam seus filhos no ventre de um Deus Moloque. Então não existia nada mais terrível do que aquele local. Então Deus fala, Abraão, sai do meio dessa gente, Abraão. Porque eu preciso continuar com o meu plano. Os meus planos não podem ser frustrados. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. Então Deus faz uma chamada para Abraão e Abraão sai. E Abraão então tem um filho por nome de Isaac, um modelo de família, uma família muito boa. Isaac gera Jacó. Jacó já tem os seus problemas. Devido aos seus problemas, os seus filhos, a sua nação, acaba indo parar no Egito. E ficam lá, escravizados por muitos e muitos anos. E então aquele povo começa a clamar novamente a Deus. E pedir a Deus para que ouvisse as orações. Então Deus chama um homem por nome de Moisés.
Fala: Moisés, volta lá no Egito, traga o meu povo, eu ainda tenho aquele plano traçado na eternidade. E os meus planos, Moisés, não podem ser frustrados. A família é o meu projeto, é meu único projeto. Então volta lá e tira aquele povo. Então Moisés volta, tira aquele povo, e agora aquele povo está corrompido. A estrutura familiar já não existia. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também já não existia. Aquele povo estava adorando outros deuses. Então agora Deus começa a tratar aquele povo no deserto, tratando aquele povo no deserto, mas aquele povo não aprendia, e aquele povo via milagre todos os dias, aquele povo via maná todos os dias, Deus mostrou tudo que podia aquele povo, mas aquele povo não se convertia. Então Deus tem que sacrificar aquela geração. Agora aquela geração é sacrificada, só tem 2. Mas os remanescentes da fé permanecem, porque a palavra de Deus diz que os remanescentes da fé, eles sempre continuarão. E Deus agora tem uma nova geração, introduz aquela geração na terra que Ele prometeu para Abraão, na terra onde manava leite e mel. E agora Ele começa a trabalhar aquele povo. E Ele começa a conduzir aquele povo através de Samuel. Mas logo aquele povo se revolta, aquele povo não quer mais o governo de Deus, aquele povo que deveria ter aprendido com tudo, com o passado, com tudo que estava escrito, novamente aquele povo se revolta e falando: Samuel, nós não queremos o seu governo, nós queremos um rei. Samuel, muito chateado, olha para Deus e fala: Senhor, e agora? Deus fala: Samuel, não se preocupe, esse povo não está chateado contigo, esse povo não está revoltado contigo, esse povo está revoltado comigo. Mas eu acredito na família, Samuel, fica tranquilo. Então Deus levanta um rei, Saul, dá o rei que o povo queria. Mas, e por que o rei que o povo queria? Porque ele era um homem alto, ele é um homem que tinha característica de reis. Então, Deus precisava dar aquilo que o povo quer. Muitas vezes Deus nos entrega a nós mesmos, para que nós possamos padecer diante daquilo que o nosso coração deseja. Então Deus entregou ao povo aquilo que eles queriam, e Saul foi um péssimo rei. Então Deus levanta uma pessoa improvável, alguém que ninguém acreditava, que é Davi. Então Deus ocupa todo o território, distribui toda a terra, tem todo um governo na mão. Embora Davi tivesse todos os seus problemas, todos os seus pecados, como cada um de nós temos, ele se arrependia, ele se rasgava, porque o que nos condena não é o pecado, o que nos condena é a falta de arrependimento. Diz a Bíblia que todos nós pecamos, mas quando nós arrependemos, Deus está pronto para nos perdoar. Então, em função de um pecado que Davi cometeu, surgiu ali então Salomão. E Salomão pediu a Deus sabedoria para conduzir aquele povo. E Deus deu muito mais, Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu tudo. Mas Salomão também pecou. Salomão, ele foi procurar felicidade onde ele não encontrava. Salomão procurou felicidade na bebida, não achou. Salomão procurou felicidade nas mulheres, não achou. Salomão procurou felicidade no dinheiro, também não encontrou. Quantos de nós temos procurado felicidade nestes locais? E quantos de nós estamos com as nossas famílias destroçadas? Muitas vezes temos dinheiro, muitas vezes temos status, muitas vezes temos de tudo, mas não temos a felicidade. Salomão, mais adiante, em Eclesiastes, ele fala assim: tudo é ilusão, tudo é ilusão. Você vê as palavras de um homem frustrado, um homem que não soube aproveitar aquela oportunidade, mas se arrependeu também. Mas o projeto de Deus continua. E no ano 945 a.C., o reino então ele se divide. Ele se divide no reino sul e no reino norte. E o reino norte então continua no pecado. As famílias destruídas. E Deus vem tocando suas trombetas. E vem trazendo povos contra ele. Vem tocando as trombetas. E aquele povo não se arrepende. E aquele povo continua em pecado. E aquele povo vai sendo
consumido aos poucos até ser liquidado o reino norte. E o reino do sul, o reino de Judá, ele analisa o reino norte, mas ele não aprende. E aquele reino, então, ele continua também no pecado, ele continua errando, ele continua com seus problemas. E Jeremias, então, vai para o pátio do templo e avisa. Ele diz, lá em Jeremias 26, 1 e 8, ele diz o seguinte: logo que Jeoaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse, fique no pátio do templo e diga tudo o que eu mandei você dizer ao povo, que vem da cidade de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideias a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escute o que o meu servo, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido a sua palavra. Se vocês não escutarem, eu farei com esse templo o mesmo que fiz com Siló. E todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar praga. Os sacerdotes, profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Ou seja, o povo não recebeu a palavra de Jeremias. Então não tinha outra forma, né? E Abacuque, ao meio em tudo isso, a família destruída, então ele clama. Ele diz: Senhor, até quando? Até quando nós vamos clamar? O povo não ouviu Jeremias e a família, aquele projeto que o Senhor criou, ela vai acabar. E agora? Então o que Abacuque esperava receber como resposta? Abacuque esperava que Deus dissesse para ele: Abacuque, separa aí os remanescentes da fé, eu vou tratar desse povo, mas vocês eu vou aliviar a barra, eu vou guardar vocês aqui e vou resolver esse problema. Era essa a esperança que Abacuque. E Abacuque então sobe na torre, e ali ele aguarda a resposta do Senhor. E Deus então agora fala com Abacuque: Abacuque, escreva, Abacuque, escreva, mas escreva grande, bem grande, que eu vou te dizer, porque o que eu vou te falar ninguém vai acreditar. Mas eu espero que aquela pessoa que passar correndo, ela possa ler o que está escrito, porque isso vai ficar para todas as gerações, isso vai ficar para a eternidade. Então Abacuque ouve aquilo que ele não esperava. Deus fala para Abacuque: Abacuque, olha lá, você está vendo quem está vindo ali? São os caldeus, sanguinário, terrível, sem dó nem piedade. E ele vai vir sobre o meu povo. E nesse momento, Abacuque, o cálice da minha ira está vindo sobre o meu povo, e eles agora vão ter que ter o chicote da disciplina. Até agora eu falei, até agora eu tentei e não consegui, mas agora tem que vir o chicote da disciplina. Então Abacuque se assusta, Abacuque fala: mas peraí, Senhor, e os justos? E os Daniéis que tem aqui, como é que fica nessa história? Porque os caldeus eles são sanguinários. Aí Deus fala para Abacuque: Abacuque, os justos viverão pela fé. Então hoje nós aprendemos com isso. Quando vem a tempestade vem para todos. Quando vem o problema vem indiscriminado para todos. Mas e o justo? Quantas vezes Satanás quer corromper a nossa identidade, dizendo assim: ora, se você tem um pai todo poderoso, por que você passa por esses problemas?
Por um simples motivo, porque o justo viverá pela fé. Em 559 a.C., nasce o rei Ciro. Em 557 nasce Buda. Em 551 nasce Confúcio. E por que eu estou me referindo a essas três pessoas? Porque essa família de Abacuque, nós precisamos entender o que aconteceu com ela. Essa família, então, agora, ela foi sitiada. Israel, então, agora é levado para o cativeiro. E Deus precisava agora levantar uma pessoa para poder ir lá e libertar aquele povo novamente, porque o projeto de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus levanta Ciro. Mas por que levantar Ciro? Por que não levanta Buda? Por que não levanta Confúcio? Por que não levanta tantas outras pessoas boas? Por que Ciro? Um rei que não conhecia Deus. Então Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano. Porque as coisas de Deus é louca para o mundo não entende. Quantas pessoas improváveis Deus tem levantado e a gente não tem entendido. A gente não concorda. É essa pessoa que está defendendo a família. É essa pessoa que Deus levantou e o mundo dá risada, porque o mundo não entende. Não tem lógica. Como é que Deus levanta Ciro? Por que não levanta Buda? Mas Deus escolhe Ciro. E está lá em Isaías 45, 1 e 6. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre na cidade, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-lo de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouro escondido, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim, não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Muito bem. E Ciro liberta aquele povo. Então tem um retorno dos exilados, que são 49.897, incluindo Zorobabel. Zorobabel, Esdras, Neemias, então começa a reconstruir a cidade. E começa uma nova família. E desse tempo até o batismo de Jesus Cristo, decorrem 483 anos. Ora, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para trás, desde lá a eternidade, o que a gente fala? O povo aprendeu. O povo agora está afinado. O povo já passou por todos os aprendizados que precisava aprender, e agora então o povo aprendeu. Não aprendeu ainda. A família está destruída. Jesus chega no período do Império Romano, potência mundial, o quarto império profetizado por Daniel. E é nesse contexto que Jesus chega num contexto onde a família estava novamente destruída. A família estava corrompida, os templos estavam corrompidos, na época dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Então Jesus chega nessa época. E Jesus então agora, como Deus vivo, o Deus encarnado, o unigênito, o único Filho de Deus, ele chega então para trazer 6 revelações. E essas 6 revelações era para transformar o entendimento daquele povo, porque até agora, apesar de tudo aquilo que eles passaram, eles não aprenderam nada. Então Jesus agora chega com um propósito.
um propósito de transformar o entendimento daquele povo. E a primeira revelação de Cristo é que nós somos filhos. É retornar a nossa identidade. É para que nós entendêssemos que apesar de Satanás ter corrompido a nossa identidade, a inimizade que Deus lançou foi entre a semente da mulher e ele. Portanto, como Satanás, ele copia tudo que Deus faz, o que é que ele faz? Ele cria então uma inimizade entre nós e o Pai. Então ele corrompe a nossa identidade. Então, Jesus traz isso de uma maneira muito clara. Isso está lá em Gálatas 4, 5, que ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. E Cristo então faz a segunda revelação. Cristo fala de nossa nova casa. Então ele nos diz que Deus não esqueceu de nós. Deus continua sendo Pai. E ele acredita tanto na família que ele tem um lugar preparado para todos nós. Isso está lá em João 14, 1 e 3, que diz: Jesus disse: não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então o que Jesus nos traz então é que nós somos filhos e que existe uma casa. E a terceira revelação de Cristo é: ele nos ensina o caminho, como nós vamos voltar para casa. O que é que nós precisamos fazer para voltar para casa? Jesus nos ensina, ele disse: eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. E eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e o têm visto. Isso está lá em João 14, 6 e 7. Mas quando ele fala que nós conhecemos o Pai, Filipe fica preocupado, fala assim. Aí Jesus traz a quarta revelação, que é mostrar o Pai. Mas como Filipe não entende, ele fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde para ele, que está lá em João 14, 8, diz: faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, também vê o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Então ali, ele revela para Filipe a forma do Pai. Era olhar para Jesus e entender que Jesus era igual ao Pai. E Jesus traz então a quinta revelação. A quinta revelação é que ele irá pagar todas as nossas dívidas e iria nos adotar. E isso está lá em Colossenses 2, 13, 15, que diz: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão de nossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando dele na mesma cruz. E Cristo então, ele traz a sexta revelação, ou seja, Cristo traz agora um novo conceito de família. E é isso que a sociedade precisa entender. Um novo conceito de família. E qual seria esse novo conceito de família? Cristo diz que o novo conceito de família se chama igreja. Mas o que é igreja? Igreja é uma comunidade. Igreja não é uma instituição. Igreja é uma comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado,
instituído por Jesus Cristo. O grande propósito de Jesus agora era ampliar aquela aliança. Aquela aliança outrora feita apenas com o povo de Israel, agora ele amplia. Ele diz o seguinte: olha, eu fui para a cruz, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou pagar os pecados de todos vocês e eu vou abarcar todas a família agora. Agora é todo mundo, agora todo mundo vai fazer parte dessa família e todo mundo vai fazer parte dessa família num corpo. Para que vocês entendam que, apesar de toda a diversidade de um corpo, para que vocês entendam que, apesar de não ter nenhuma parte de um corpo igual a outra, vocês são uma família vinculada uma ao outro. Não importa se é judeu, não importa se é brasileiro, não importa de que nação vocês sejam, vocês vão estar agora todos compostos num corpo, porque agora eu vou dizer que a família é a igreja. A família é a igreja. Aí Satanás, ele vem novamente tentando deturpar essa igreja. Satanás quer colocar na nossa cabeça que igreja é uma instituição, é um templo, é aquilo onde umas pessoas congregam, umas pessoas se reúnem. Ele deturpa isso. E não é. Jesus nunca prometeu que vai voltar para buscar o Liomar. Jesus nunca prometeu que vai voltar para buscar o indivíduo. Jesus prometeu que vai voltar para buscar o corpo. E nesse corpo vai estar congregada todas as famílias com todas as suas diferenças. Nesse corpo, as pessoas vão funcionar de acordo com aquilo que foi proposto. Satanás vem com outra violação também. Ele quer colocar que todo mundo seja igual. Impossível. Imagine se todo mundo fosse perna. Como é que esse corpo anda? Como é que esse corpo fala? Como é que esse corpo se mexe? Imagine se todo o corpo fosse tronco. Não tem como, impossível. A proposta humana, ela não tem como se materializar. É uma impossibilidade, porque um corpo não tem como ser igual. Um corpo tem a sola do pé, que é tão importante quanto o rosto. Mas o corpo não pode perder a sensibilidade. Então nós somos uma família, uma única família, vinculado pelo amor, com as nossas diferenças sociais, as nossas diferenças em termos de cor, de raça, em termos econômicos, mas nós somos uma única família. A única coisa que nós não podemos perder é a nossa sensibilidade, porque um espinho na sola do pé, ele para todo o corpo, e o que nós perdemos foi a nossa sensibilidade. Então a igreja nunca foi e nunca será uma instituição. Então agora começa o propósito de Jesus. Essa é a igreja de Jesus, o corpo. Essa é a nova família de Jesus, o corpo. Então, o corpo agora, ele vai ser explicado desde Jesus até 2019. Através de quê? Através das 7 igrejas. Então, a primeira família que Deus instituiu foi a família primitiva, que ela é representada aqui pela igreja de Éfeso, que significa desejada. E o conselho que Jesus dá para essa igreja primitiva? Não perder o seu primeiro amor. Foi essa a família que Jesus criou, a igreja primitiva. E essa igreja, ela perdurou até 74 depois de Cristo. Depois de 74 de Cristo, essa igreja ela passa por uma transformação. Agora ela é uma igreja perseguida. Novamente Satanás tenta deturpar a família. Essa família criada por Jesus agora, que se chama igreja, que é um corpo, que congrega todas as pessoas, que ele ampliou a aliança, agora ela tenta ser deturpada. Então, os próprios judeus começam então a perseguir uns aos outros e vai até Roma. Então, essa igreja perseguida vai de 74 a 300. Em 300, então, Satanás, ele tem um plano
que é destruir a família. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir lá e tirar as famílias de dentro dos seus lares e levar para um templo novamente. E esse templo, isso acontece com Constantino, quando ele se converte. E ao converter, ele coloca a religião como o cristianismo como a religião oficial do império. E essa igreja, ela é tipificada com a igreja de Pérgamo, que diz, Deus tem um elogio para essa igreja, que diz, onde habitas está o trono de Satanás, e ainda assim não negaste a fé. Ao que vencer, darei o maná escondido. Só que Deus também dá uma advertência, virei e batalharei contra vocês, repreensão. Então mesmo levando a igreja para o templo, para poder corromper, para acabar com a família, essa igreja ainda segue, os remanescentes da fé seguem. Então, após essa igreja, após a igreja de Pérgamos, então vem a quarta igreja, que é a igreja medieval, que é a igreja das cruzadas, que nós ficamos conhecidos pelas atrocidades que aconteceu. Essa igreja, então, ela é figurada pela igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo. E qual a sua tipologia? Igreja da Idade Média, igreja corrupta e papal. Todos os costumes da igreja católica se consumaram com idolatrias e costumes pagãos. Aqui, igreja católica, nós precisamos entender que católico é a igreja mundial, não tem nada a ver com a igreja católica de Roma, é a igreja católica, a igreja mundial. Então a igreja mundial estava corrompida. Mas Deus então continua, e essa igreja ela vai de 500 a 1500, e vem a quinta igreja, ou seja, a quinta família, que vai de 1500 a 1738, que é a igreja da Reforma. A igreja da Reforma ela é figurada aqui pela igreja de Sardes, aqueles que escaparam ou o resto que estavam para acabar. E essa igreja ela é marcada pelas teses de Martim Lutero, né, que são as 95 teses de Martim Lutero, que se deu em 31/10/1517. Então ali houve uma reforma. Além de Lutero também temos Calvino e outras pessoas também que contribuíram. Então essa igreja da reforma, essa família da reforma, ela vai de 1500 a 1738. E a partir de 1738 até 2000, vem a igreja pós-reforma. Essa igreja ela aqui figurada pela igreja de Filadélfia. Amor fraternal, avivamento no país de Gales, com a Evan Roberts, o avivamento da Rua Azusa, o irmão André dá início às portas abertas. Então aqui nós temos até 2000 uma igreja avivada. Então novamente a família, ela passa por um processo de transformação. E aqui Deus faz um elogio muito grande a esse tipo de família. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E de 2000 até 2019, então, vem a igreja de Laodiceia, a igreja da humanidade. Essa igreja representa a igreja nos últimos tempos, mas é uma igreja morna, apóstata e que tem negado a fé no meio dos costumes do sistema do mundo. E qual a repreensão? Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei na minha boca. Em 2019, nós estávamos vivendo, então, uma igreja de Laodiceia. Infelizmente, a nossa igreja, o corpo de Cristo, ele estava passando por várias deturpações. E assim como foi na época de Abacuque, muitos profetas se levantaram, muitos profetas clamaram, porque o nível que nós chegamos em 2019 era deplorável. A igreja se perdeu, o corpo de Cristo se perdeu, o corpo de Cristo estava deturpado. E qual eram essas deturpações? Eu não vou esgotar, mas vou citar aqui pelo menos 10 deturpações que tornavam a família na mesma proporção da época de Abacuque, ou seja, em fase de extinção.
Os templos lotados e lares vazios. Número de divórcio entre os cristãos em proporção igual aos não cristãos. Fome no mundo matando mais de 80 milhões de pessoas, inclusive com probabilidade de chegar em 2020 com 265 milhões, sem contar o Covid. Números de crimes assustadores aqui no país. Assassinato, mais de 40 mil pessoas em 2018. A prostituição sendo disseminada alarmantemente por todos os meios. Os poderes nas mãos de cristão, congresso lotado de cristão, corrompido e participando dos banquetes dos deuses. Os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. A tecnologia substituiu o relacionamento. O amor virou negócio. Te amo enquanto for interessante. E a família? A família mal interpretada. Infelizmente, foi nesta situação que nós chegamos em 2019. Mas assim como a palavra de Deus diz que o remanescente da fé, eles permanecem, também tinham os remanescentes da fé em 2019. Então nós começamos a orar, os remanescentes da fé começaram a orar, e agora então buscávamos a Deus dizendo: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai assistir todo esse caos? Até quando o Senhor vai assistir todas a família sendo deturpada? As famílias já estão para ser extintas, elas estão acabando. Até quando, Senhor? Então Deus nos convida, em 1/12/2019, para subir na torre novamente, tal qual Abacuque subiu, na torre de vigia, e olhar na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China. Nós não acreditamos. Nós dizíamos: Deus é brasileiro, isso jamais vai chegar aqui. Mas os caldeus, a Babilônia, com um novo nome, Covid-19, apareceu pela primeira vez em 26/2/2020. E assim como na época de Abacuque, não está poupando ninguém. Está matando criança, está matando adulto, está matando jovem. Ele é sanguinário. Só que dessa vez, diferente dos caldeus da Babilônia, o Covid não está nos tornando cativos. Desta vez, ele está nos levando de volta para os nossos lares, ou seja, para a igreja primitiva, a igreja de Jesus. Aquela igreja que Jesus estabeleceu e de qual, ao longo da nossa história, que nós acabamos de abordar, ela foi se perdendo. Então Jesus agora nos leva de volta para a nossa casa. Não nos leva cativo, nos leva para reconstruir, para voltar à igreja primitiva, para que nós possamos então reconstruir a nossa família. O mais interessante é que, apesar de toda essa história que eu comecei lá na eternidade, vim trazendo ela, percorrendo, até os dias atuais, o mais interessante de tudo isso, e o que deixa a gente indignado, o que deixa a gente abismado, é que muitos não estão aceitando, estão ávidos para voltar para os templos. Muitos não querem voltar para os seus lares, muitos não querem educar os seus filhos, muitos não querem restabelecer uma comunhão na sua casa. E como a família, a nossa família é a primeira célula da grande família que faz parte desse corpo. Se ela não tiver sarada, se ela estiver com problema, esse corpo vai continuar doente. E muitos não querem ficar em casa, muitos já não se entendem, marido com mulher, não se entende com filho, a casa dele passou a ser um inferno literal. E Jesus, de uma forma avassaladora, né, com um inimigo mortal como os caldeus, um inimigo impiedoso, ele retém essa família dentro de casa, a preço de dizer: se você sair, você morre. Ele obriga as pessoas a conviverem, para que a família ela seja reestruturada, ela seja curada, ela seja sarada, ela esteja pronta, porque Jesus vai voltar.
Esse corpo está doente. As pessoas só falam em dinheiro. As pessoas não têm mais respeito, não têm paciência. Eu quero concluir dizendo, quando Deus manda o coronavírus, um caldeus sanguinário desse, Ele não poupa ninguém. Ele não poupa o justo. Muitas pessoas boas estão morrendo. Muitas pessoas boas, inclusive, estão morrendo de outras doenças. Recentemente morreu Ravi Zacarias, um dos maiores nomes, defensor do cristianismo, morreu de câncer. Deus não poupa ninguém. Mas e por que Deus não poupa ninguém? Porque a mesma mensagem que Deus deu a Abacuque é a mensagem de outro. Senhor, e o justo? Aí Deus responde para nós, o justo viverá pela fé. Porque Jesus também disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? João 11, 25 e 26. Eu termino fazendo um apelo. Deus nunca desistiu da sua família. Eu peguei toda a história, desde lá do início, eu trouxe essa história, vim dissertando ela até os dias atuais, até hoje, e provando que Deus nunca desistiu da família. Nunca. É o único projeto dele. E eu queria dizer uma coisa para você, não desista da sua família. Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista do seu filho, não desista da sua família. A única coisa que Satanás tem, o propósito de Satanás é destruir a sua família. E Satanás vem conseguindo fazer isso. Porque nós perdemos a nossa identidade, nós não acreditamos que nós temos um pai, nós entendemos que nós temos um Deus. E quando você entende na sua vida que Deus não é pai, você começa a trabalhar, você começa a fazer as coisas para que Deus te recompense aquilo que você está fazendo. Para tudo. Esse Deus que você está trabalhando, Ele não é Deus, Ele é Pai. A única coisa que que o nosso Pai, Ele quer, é que nós reestruturemos as nossas famílias. É que nós amamos uns aos outros. Ora, como é que eu vou, além da minha célula, além da minha família, amar outra pessoa? Como é que eu consigo, se eu não consigo amar a minha esposa, se eu não consigo amar meus filhos, se eu não consigo amar os meus irmãos, se eu não consigo amar meu pai, minha mãe? Como é que eu vou além disso? Como é que eu vou fazer parte desse corpo, se o vínculo que nos une é o amor? Não desista. Não desista. Eu tenho um irmão que foi criado comigo, irmão, que é primo irmão. E ele, quando ele alcançou a maioridade, ele saiu. E eu já cansei de buscar esse meu irmão para dentro de casa novamente. E muitas pessoas já disseram, olha, não tem jeito, desista dele. Eu falo, não vou desistir dele. Eu não vou desistir dele. Jesus não desistiu de mim, Deus não desistiu de mim. Não desista da sua família. Busque seu pai que está no céu. Entenda, Ele é seu pai. Ele pode todas as coisas. Volte para a sua família. Sabe esse fica em casa? Esse fica em casa é muito mais do que o seu corpo estar em casa. É você estar em casa. Esse fica em casa não é um governo que está dizendo. Não é um governo A, não é um governo B. Esse fica em casa é muito além do que você estar fisicamente na sua casa. O fato de você sair para trabalhar, o fato de você não poder ficar em casa fisicamente, não quer dizer que você está contrariando a vontade de Jesus, de Deus. O que Jesus está chamando para você ficar em casa, é para você estar em casa todos os dias. É para você orar pelo seu filho, aquele filho rebelde, aquele filho que só traz perturbação para você. Ore por ele. Fique em casa. Mas não é isso ficar em casa fisicamente só não, porque às vezes há uma necessidade da gente sair da nossa casa, da gente ir trabalhar, da gente trazer o sustento.
mundo não pode parar, o mundo não pode ficar em casa, literalmente falando, o mundo precisa continuar. Mas a mensagem que Deus está nos dizendo com esse vírus é: fique em casa, em espírito, fique em casa no amor, fique em casa na tolerância, fique em casa. Que Deus abençoe a sua família, que essa palavra possa produzir fruto no seu coração, que a partir dessa palavra você possa repensar a sua identidade, a sua natureza e o seu propósito. A nossa identidade é Deus, o amor. A nossa natureza é a graça. E o nosso propósito é a comunhão do corpo. Em nome de Jesus, que a sua família seja reestruturada. Amém.